Portugal, 1974. A queda de uma ditadura de 48 anos abriu as portas à liberdade. Mas também é um dos períodos mais conturbados da história europeia moderna, o PREC. Durante o processo revolucionário em curso, Portugal esteve no limiar de se tornar uma ditadura de sinal contrário. Entre nacionalizações forçadas, ocupações de terras e a tentativa de impor um regime de tipo soviético. A extrema-esquerda deixou marcas profundas que ainda hoje moldam a nossa economia e a nossa cultura política. O que aconteceu, afinal, aos cofres do país? Capítulo 1. O colapso económico. Até 1973, Portugal vivia um período de convergência económica com a Europa. O PREC interrompeu abruptamente, sob a influência do Partido Comunista e da facção radical do MFA. O país assistiu a uma vaga de nacionalizações sem critério, da banca às fábricas de cerveja. Como descreve o economista Nuno Palma, as reservas acumuladas durante décadas foram dissipadas para financiar medidas populistas. O próprio Álvaro Cunhal admitiria mais tarde, foi abrir os cofres e deixar correr. O resultado? Uma inflação galopante, a fuga de cérebros e gestores qualificados. E duas intervenções do FMI em menos de uma década para salvar o país da bancarrota. A economia portuguesa demoraria décadas a recuperar desta descoordenação. No verão quente de 1975, a democracia pluralista esteve por um fio. O PCP, financiado pela União Soviética, desprezava o voto popular. Apesar de ter apenas 12% nas urnas, tentou ocupar o Estado a partir de cima, saneando funcionários públicos e ocupando meios de comunicação. O cerco ao Parlamento, onde deputados eleitos foram sequestrados por manifestantes radicais. Foi o ponto alto de uma tentativa de subversão da vontade democrática. Portugal não se tornou uma democracia popular de leste por um triz. Graças à resistência de forças moderadas em novembro de 75. A democracia liberal acabaria por prevalecer sobre o projeto totalitário. Capítulo 3. Terrorismo e memória. Mas o radicalismo não terminou em 75. Durante a década de 80, as FP, 25 de abril semearam o terror com assassinatos e assaltos. Num episódio que a memória coletiva portuguesa parece ter estranhamente branqueado. Ao contrário de outros países, Portugal optou por uma amnistia política que silenciou as vítimas. Este branqueamento estende-se à cultura política atual, enquanto a Europa equipara os crimes do comunismo aos do nazismo. Em Portugal subsiste uma normalização de ideologias totalitárias, muitas vezes protegidas pelo rótulo de antifascismo. A memória deve ser completa para que a justiça seja real. O legado do radicalismo de esquerda em Portugal é uma mistura de estagnação económica e uma memória histórica incompleta. A transição portuguesa, ao contrário da espanhola, foi marcada por uma ruptura que destruiu produtividade e dividiu a sociedade. Compreender este período não é um exercício de partidarismo, mas uma necessidade histórica. Para que o futuro de Portugal não seja refém dos erros do passado, é preciso encarar os factos. A liberdade conquistada em abril foi defendida em novembro, contra aqueles que queriam trocar uma ditadura por outra.